Shalom a todos que estão entrando aqui. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Oi, 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 a paz. Como vocês estão? Aproveitaram o Thanksgiving ontem com a família de vocês? Me digam aqui nos comentários como foi o dia de ações de graça de vocês. O meu foi maravilhoso. Eu amei. Oi, oi, oi. Graça e paz. Opa. Peraí, a todos que estão entrando aqui. Bianquinha. Jones, Dani. O Morimassa. A Rafinha. Graça e paz, galera. Agir. Se vocês estão me ouvindo, eu estou sem o fone, eu vou colocar o fone, eu esqueci de pôr o fone. É melhor vocês assinarem se vocês estão me ouvindo, depois que eu colocar o fone. Que aí fica melhor, né? Mas aí a gente já ajusta aqui os primeiros contatos. Oi, 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 Mari. Acho que agora ficou melhor. O fone. Muito bom estar aqui com vocês, poder ver o oi de vocês, ver os rostinhos entrando aqui, glória a Deus. E hoje nós chegamos à aula de número 9, José fazendo a diferença, aceitando Jesus. Ah, beleza, beleza, Mari. Então vocês estão me ouvindo. Às vezes eu não coloco o fone e o som sai distante, né? Então eu prefiro usar o fone. Então nós estamos na aula de número 9 hoje e nós vamos falar sobre José e ver as atitudes de fé que José teve. Muitas vezes nós falamos, José, quem é José? Ah, o pai de Jesus. Mas quantas preciosidades nós podemos aprender através da vida de José? Eu gostaria aqui de trazer um desafio para vocês, né? Algo nada muito difícil, algo fácil. Gostaria que vocês pensassem em alguém agora. Pensem aí em alguém. Não pode ser uma pessoa que esteja aqui na aula conosco. Tem que ser uma pessoa que não esteja na aula, que não esteja também assistindo a EBD lá dos adultos. Pense em alguém que já esteve com você na EBD, lá na igreja, lá no templo, e não está aqui. Você não está vendo essa pessoa aqui, ou tem sentido a falta dela, né, nas aulas da EBD. Sabe esse aviãozinho que tem aí virado assim pro lado? Compartilha esse vídeo, essa aula, para essa pessoa que você pensou. Você pensou em alguém nesse momento? Eu pensei, eu vou mandar agora. Eu vou mandar esse aviãozinho. Estou mandando esse aviãozinho para essa pessoa que eu pensei, estou com saudades. Só que não só mando o vídeo, não. Falo, estou com saudade de você, lembrei de você. E nós temos 2 objetivos com isso. O primeiro é que você lembrou de alguém nesse domingo de manhã lindo, que nós estamos dando graças a Deus por ele. E o segundo é que essa pessoa não vai poder dizer que você não pensou nela. Olha só que legal. Então, manda aí esse aviãozinho. Aí você vai pensar assim, Flávia, mas por que mandar o aviãozinho, né? Por que compartilhar? É por status? É por likes aqui, curtidas? Não, simplesmente é por entendermos o propósito. E qual é o propósito? Um dos propósitos da EBD, se não instruir. Instruir todos aqueles que estão ouvindo por intermédio da palavra de Deus, baseado na palavra de Deus. Amém? Dá um joinha aí para eu entender que você está comigo. E dos que estão aqui, eu gostaria de saber quem é o corajoso ou a corajosa que gostaria de fazer uma oração antes de iniciarmos, né, aqui no assunto que nós vamos tratar a respeito de José fazendo a diferença, aceitando Jesus. Fazer uma breve oração e a leitura do nosso texto bíblico. Eis aí uma brilhante oportunidade para você interagir aqui conosco, interagir com seus amigos na classe. Me chama aqui. Deixa eu ver quem é o corajoso ou a corajosa.
de fazer uma breve oração para nós iniciarmos nossa aula hoje e ler o texto bíblico do dia. Não se preocupe, eu vou dar referência para você. Vai ser simples. Fiquem calmos. Só me chamar aqui. Quem será aí que se habilita? Será ele? Será ela? Pode me chamar. Não se preocupe se você não estiver com gel no cabelo, se você não estiver com o cabelo, né, arrumado. Eis aí a sua oportunidade, a sua coragem. Você está disponível, é isso que importa. Alguém se habilita? Vamos fazer assim. Por enquanto ninguém me chamou aqui, mas eu sei que tem um delayzinho, né, do tempo que eu falo com vocês, até a frase chegar aí do outro lado, no Instagram. Mas ninguém me chamou aqui. Então, eu vou fazer a oração e eu vou fazer o texto da leitura bíblica. Mas nós vamos orar também no final. Então, se você criar coragem, você me chama aqui que eu vou te aceitar, tá bom? Pra gente fazer a oração juntos. Mas ainda assim, nós vamos orar para iniciar a aula. Amém? Põe a mão no seu coração, feche os seus olhos e vamos entregar essa aula a Deus. Senhor, muito obrigado por este momento que estamos aqui. Obrigado pela instrução que a tua palavra nos traz. Obrigado, Pai, porque o Senhor está conosco em todo o tempo. Nós te entregamos essa aula e cada aluno que está aqui, Pai, que seja uma palavra preciosa aos nossos corações, nos trazendo discernimento e instrução. Amém. Amém. Glória a Deus. Galera, então, hoje a nossa aula é a de número 9 e o texto do nosso dia encontra-se lá em Mateus 1, verso 19, que diz assim: Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. A síntese da nossa aula vai dizer: Deus viu em José uma pessoa justa, a ponto de ser considerado o pai do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus! E nós vamos à leitura do nosso texto bíblico, que está lá em Mateus 1, verso 18 ao 25. Eu vou fazer a leitura. Tem certeza que ninguém quer entrar aqui na live para fazer a leitura do texto bíblico? Eu vou ler aqui então. Diz assim, Mateus 1, 18 ao 25. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por parte do Senhor e por parte do profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Quem sabe o que significa Emanuel? É fácil, né? Nós temos um Emanuel aqui entre nós. De fato, nós temos. E um aqui na classe também. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Verso 25, para finalizar o nosso texto bíblico. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Aê, Vitinho, Deus conosco. O Vitor Emanuel aí. Eu sabia, Vitinho, que você ia saber. Então, aqui nós fizemos a leitura do nosso texto bíblico. E nós sabemos, eu creio que todos que estão aqui sabem, que existe um plano de salvação. Existe um plano de salvação que Deus teve e foi caracterizado no seu Filho Jesus. E agora nós vamos ver que duas pessoas maravilhosas foram escolhidas, né, para trazer. Maria foi escolhida para conceber. Só que nós vamos ver aqui que José,
ele foi um homem escolhido para ser o pai de Jesus, né? Então nós vemos que o plano de salvação aqui, ele se tornaria real por intermédio de Jesus. Mas antes de nós falarmos de José, sendo o pai de Jesus, nós vamos nos lembrar em que período, né? Como que era se dado o noivado nesse momento bíblico, né? Onde José e Maria eram noivos. E o livro de Mateus vai falar a respeito disso. Então, nós entramos aqui no primeiro ponto da nossa lição, que é José antes de Jesus. Contexto histórico aqui, nós vamos ver um noivo justo, né? As qualidades que José tinha como noivo e como homem íntegro também. Primeiro, vamos falar aqui como que se dava o noivado nessa época, nesse tempo bíblico. O noivado era levado muito a sério, ao ponto de ser considerado como se fosse um casamento. Não era banalizado, o noivado era algo muito sério e a cultura judaica levava isso muito à risca. Eles faziam até contrato entre famílias, né, para assinarem ali o noivado. E nesse momento aqui em Mateus, o livro de Mateus vai falar sobre o noivado de Maria com José. E José, a Bíblia vai falar que José ele era um homem íntegro, ele era um homem justo. E foi este homem que foi escolhido para ser o pai de Jesus. Note que nessa época, quando o noivado era desfeito, isso era uma grande vergonha. A sociedade via isso de uma forma muito negativa, ao ponto do homem ser considerado um homem sem palavra, o nome da família dele, tanto como a dele, ia ao chão. As pessoas não o consideravam mais, além da vergonha que aquele homem carregava, né? Em seu nome e a família também. Tamanha seriedade que era vista ali o noivado. E para com a mulher, caso a mulher quebrasse, né, esse contrato, esse acordo que era feito entre ela, o homem, entre as famílias, caso a mulher quebrasse esse contrato de noivado, ela era considerada até como prostituta. A família rejeitava essa atitude, não admitia essa atitude ao ponto dela até passar necessidade. Então veja aí a seriedade que o noivado era visto, né, na cultura judaica, é visto na cultura judaica e principalmente naquele tempo. Olha a tamanha seriedade. E caso esse contrato, né, caso o noivado ele fosse encerrado tendo, por exemplo, uma gravidez, que foi o caso de Maria, antes ter tido ali adultério ou engravidado de um outro homem, a mulher ela era apedrejada. Haviam casos onde a mulher ela era enterrada e só ficava parte do tronco para fora e ela era apedrejada dessa forma. Tamanha seriedade que era levado, né, esses tipos de atitudes ali na cultura judaica e nesse tempo onde Maria e José aqui estão noivos. E o que acontece? Eu acredito que muitos aqui sabem o que aconteceu na vida de Maria. Maria, ela recebe ali, né, a visita de um anjo e diz que ela dará à luz. Ela engravidará, ela ficará grávida de um homem que se chamará, de um menino que se chamará Jesus. Imagina, Maria virgem, noiva de José, numa época onde o noivado era levado tão a sério. Pensa a cabeça de José como homem. Só que até então José ainda não tinha recebido a notícia, né? Por Maria, que ela estava grávida. O anjo fala ali com Maria. E tanto é que Maria, a Bíblia vai nos falar que Maria, ela fala que ela é bendita. E que as gerações a ouviriam como uma mulher bendita. E de fato, ela seria, porque ela carregaria Jesus. O que traria salvação para todos nós. Essa salvação eterna que nos alcança até os dias de hoje. E aí nós vemos aqui que é nesse contexto, né, que está acontecendo aqui a história de José antes de ser pai de Jesus. Então ele era noivo de Maria, eles estavam ali separados. E nesse tempo, normalmente naquela época, eles ficavam um ano. Geralmente era em torno de um ano noivado e já se dava o casamento. Na verdade, se oficializava, porque eles já consideravam o noivado como se você fosse esposa daquele homem. É bem diferente dos dias em que nós vivemos hoje, né? Mas nós vemos na história de José e Maria essa pureza e essa relevância a respeito também do matrimônio,
do namoro, do noivado entre um jovem e uma mulher. E José, ele era um homem temente a Deus. O livro de Mateus, ele vai falar sobre a genealogia ali de José, inclusive de Jesus, que vem da descendência de Davi. Então, assim que começa o livro de Mateus, nós vemos essa genealogia e conseguimos enxergar que José, ele era um temente a Deus, ele era um homem temente a Deus, mas ele ainda não tinha a revelação de quem era Jesus. E seguindo aqui, nós vemos que apesar que quando Maria ela conta para José que ela está grávida, né, que ela está grávida por intermédio do Espírito Santo de Jesus, José, ele fica muito assustado e ele intenta, né, ele quer deixar Maria. Só que por que ele não deixa? Nós vamos ver na trajetória de José que ele amava Maria, por conta das atitudes que ele teve com ela. Então, seguindo aqui, José é visitado pelo anjo Gabriel e o anjo Gabriel fala que ele deveria continuar com Maria porque o filho que ela está carregando é do próprio Deus. Então, aqui na trajetória de José, a gente começa a ver, imagina a mente dele, né, com tanta informação, mas lembre-se que José era um homem íntegro e justo. E o que José fez? Ele permaneceu com Maria, ele não se separou de Maria para não infamá-la. Quando fala infamá-la, a palavra quer dizer não trazer toda aquela vergonha que eu contei aqui no início, né, na introdução da aula, trazer essa vergonha ou peso para ela ou para a família dela. Porque Maria, ela poderia até, no caso, se fosse considerado adultério, porque pensa, eles não tinham tido relação e ela estava grávida, ela poderia ser até apedrejada. E ele continuando com ela, ele seria considerado aquele homem, né, que não segurou os intentos, né, masculinos, mas permaneceu com ela. E ele indo embora, ele carregaria essa vergonha sozinho. A vergonha que eu comentei a respeito de não ter nome, o nome da família ficaria, né, por um fio ali, sendo considerada uma família desonrada. Então, José preferiu carregar esse fardo. E por quê? Por toda a bondade que ele carregava em seu caráter. E uma das diferenças que nós vemos aqui no caráter de José é que ele era um homem justo e íntegro. E ele não quis desonrá-la. Ele não quis desonrar Maria, e por isso que ele preferiu ir embora. Mas ali com o encontro do anjo Gabriel, ele ficou com Maria. Ele permaneceu com Maria, entendendo ali o aviso do anjo. E note, a Bíblia ela vai ser enfática em falar que José, ele não... A Bíblia ela fala que... A palavra diz que José, mesmo tendo recebido Maria como sua esposa, ele não a conheceu. E nós sabemos que esse não a conheceu é ter relações sexual com ela. Então, nós vemos também o respeito de José em relação a Maria. Ele respeitou Maria como mulher e ele não a conheceu. Ele não infringiu aí, né, esse momento de espera para com Maria enquanto ele estava noivo e até mesmo depois de casado. Porque como ele continuou com ela depois desse período de 1 ano, que geralmente era o período que eles aguardavam para casarem mesmo, ele ainda assim não a conheceu no quesito relação sexual. E isso a Bíblia fala que até o menino nascer. Então veja aqui que José ele era um homem respeitador. Ele respeitou Maria em todas as fases, né, que ela passou, inclusive estando atento àquilo que Deus orientou por intermédio do anjo Gabriel. E em qualquer fase da vida nós vemos que não apenas na juventude o mundo oferece muitas opções aí, né, de nós infringirmos a santidade do Senhor na nossa vida. E José, ele traz aqui uma atitude, um exemplo para nós como jovens de esperar esse tempo, né, e de como os homens lidar com as mulheres, respeitando esse espaço, e as mulheres também respeitar os jovens, os homens, aquele rapaz que Deus orientar aí para você e colocar no seu caminho. Então fica aqui um exemplo para nós. José foi um homem respeitador. Seguindo no ponto 3, no subtópico 3 do nosso ponto 1, um homem obediente. Perceba que José, ele era fiel às leis de Deus, mas ele não teve ainda a revelação de quem era Jesus.
E nesse momento, através da obediência, quando ele recebe o aviso do anjo Gabriel, ele começa a incutir isso e aceitando a gravidez de Maria e sendo obediente a todas as coordenadas que Deus orienta ele. Porque no tempo em que o menino nasce, Herodes, né, está ali naquela corrida em matar os recém-nascidos, e Deus dá vários avisos e vários livramentos a José. E José demonstra essa atitude de obediência e de sensibilidade à voz de Deus nesse momento. Então, tem pessoas, vamos pensar nos dias de hoje, olha só. José, ele não tinha ainda a revelação de Jesus, mas ele já era obediente à voz de Deus, ele já tinha essa sensibilidade. Hoje, nós temos a graça. Muitas vezes nós reconhecemos, nós já temos a revelação de quem é Jesus, mas optamos por não sermos obedientes. Vocês entendem isso que eu estou querendo dizer? José, ele não tinha ainda a revelação de quem era Jesus, mas ele já seguia em obediência às leis de Deus. E hoje nós temos acesso à graça, nós temos acesso a Jesus e muitas vezes nós preferimos não obedecer, já tendo a revelação de quem é Jesus. E isso é muito sério e é importante nós estarmos atentos a isso que aconteceu aqui, a vida de José. Ele estava atento e sendo sensível à voz de Deus. Então, nós vemos que ele cuidou de Maria com carinho. Ele foi um homem respeitoso e um homem obediente. Obediente ao comando de Deus. E indo para o tópico de número 2, José, pai de Jesus. O que nós falamos, até aqui nós estamos falando de José antes de ser pai de Jesus. E agora nós vamos ver José sendo o pai de Jesus. A Bíblia ela vai falar que José era um homem trabalhador. Por que será que a Bíblia ela faz questão de enfatizar a profissão de José? A Bíblia vai dizer que José ele era carpinteiro. No Novo Testamento, esse trabalho de ser carpinteiro já não era mais visto como no Antigo Testamento, por exemplo, onde os homens só trabalhavam com madeira. Já no Novo Testamento, essa profissão de carpinteiro era um pouco mais, vamos dizer assim, arrojada, ele exigia muito mais esforço. Nos nossos dias, hoje falando aí, um paralelo de quem era carpinteiro no Novo Testamento com os nossos dias, nós podemos dizer que é um pedreiro, pessoas que trabalham com construção, pessoas que estudam a fundo aí a construção, seria o engenheiro civil, né? Então, essa era a profissão de José. E a Bíblia ela faz questão de falar a respeito disso. O que nos mostra que quando nós estamos nesse processo de namoro, noivado, casamento, pensando em construir uma família, o trabalho ele é essencial. É importante, né? É o famoso ditado que dizem, né? Que quem casa, quer casa. E a Bíblia ela faz questão de mencionar, de mostrar José como um homem trabalhador. E na cultura judaica, eles também levam os meninos, os filhos, com 5 anos de idade para o campo, né? Para o lugar onde eles trabalham. Não que as crianças vão fazer o trabalho braçal ou aquele trabalho pesado. Não para isso, mas para incutir nas crianças esse espírito do trabalho, o que é o que sustenta a casa. E isso demonstra que as crianças elas não iam trabalhar, mas elas iam ver o pai trabalhando. Ali elas acabavam brincando com artifícios, artefatos do trabalho dos pais, né? Isso para seguir ali a linhagem, né, do pai naquele trabalho e a criança, enfim, seguir assim como o pai seguiu, né, nessa profissão. E nós vemos aqui que José, ele era carpinteiro e Jesus também seguiu essa linha aí, né, nesse ramo de atividade, vamos dizer assim. Então, no tópico 2, no subtópico 2 do nosso ponto 2 da lição, vai dizer, cumpriu o papel de ser pai adotivo. E vemos que José aqui ele pode ser considerado um dos primeiros homens, né? Um dos primeiros homens a aceitar Jesus. E de fato foi.
Porque Maria, ela concebeu ali Jesus, o anjo foi até ela dizendo que ela daria a luz, que ela ficaria grávida, mas José como homem, como sacerdote do lar, né, como uma voz importante, né, ali numa nova família que estava sendo construída, José, ele precisava aceitar que ele seria pai de Jesus. E José, de fato, foi um bom pai para Jesus. Por quê? O primeiro ponto aqui é que ele mostrou para Jesus o que era ser um trabalhador. E nós vemos também que José ensinou as leis de Deus para Jesus. Sabemos que Jesus ele foi 100% homem e ele foi 100% Deus. Mas como homem, ele precisava ser instruído por um homem. A palavra diz que Jesus cresceu em sabedoria e graça. E para ele crescer em sabedoria e graça, precisou alguém estar ali instruindo ele. Quando a criança está aprendendo a andar, o que a criança precisa aprender na escola, nos seus ensinamentos, a sua fé. Precisava alguém instruir. E a Bíblia fala que Jesus ele crescia em graça e em sabedoria. E isso tudo foi possível por quê? Por conta de Maria e por conta de José. Então nós vemos aqui quem foi a pessoa que Deus escolheu para ser pai de Jesus, para ser pai do nosso Salvador. Amém? Então nós vemos que José ele cumpriu de forma excelente o papel aqui de pai adotivo de Jesus, ensinando a ser trabalhador, ensinando as leis de Deus. Lembrando que lá em Lucas fala que assim que Jesus nasceu, Maria e José, eles levaram Jesus até o templo para ser ali apresentado. E ali tem Simão, que ficou maravilhado, ele fica maravilhado, e ali ele tem a noção de que se cumpriu o que dizia a profecia por intermédio do profeta Isaías, né? Que nasceria, que a virgem daria a luz a um menino. Então, sendo o pai adotivo de Jesus, deu-nos o exemplo de ser um homem que agradava a Deus com seu profissionalismo. Então, homens que querem casar, mulheres de Deus, pensem aí que vocês terão uma família e Deus ele escolheu um bom pai para José, um homem que trabalhava, que se preocupava com isso. Tanto é que na cultura judaica eles falam que durante esse período de um ano, o homem ele manda presentes para a mulher, para a amada dele, como forma para ela se adornar, né? Isso só é possível dar presentes, você só dá presente se você tem, né, o que dar. Então fica aí uma dica. E para as mulheres respeitar esses homens de Deus e entender o momento certo de cada coisa. Amém? Então no subtópico 3 aí do ponto 2, um exemplo de adoção. José acreditou tanto no plano de Deus que adotou Jesus como seu verdadeiro filho. Ele seguiu as orientações divinas para que Jesus fosse protegido e tivesse um lar. José ele não foi egoísta ao ponto de dizer assim, já que Jesus vai ser filho de Deus, deixa ele ir, Deus cuida dele. E eu vou ter outros filhos com a Maria. E segue assim a vida. Não, José ele se preocupou em dar uma boa educação para Jesus. E nós vemos isso no ministério de Jesus. José reconheceu o ministério de Jesus. Foi um bom pai para ele. E ele se preocupou tanto com essa caminhada que a cada coordenada que Deus dava para ele, no momento da perseguição, olha, fuja para lá, volte para Israel, ou fuja para a Galileia, fuja para o Egito, quando estavam atrás das crianças pequenas, né, do menino Jesus. Então, José estava atento a cada coordenada. Tudo isso para estar ali apoiando, né, esse plano de salvação e aceitando Jesus em sua vida. Aceitando o plano de Deus. Então, ele obedeceu e a cada movimento realizado, Deus ia cumprindo aquilo que havia falado pelos seus profetas. Então, aqui no nosso ponto 3 da lição, exemplo de obediência. E como nós falamos, José, ele obedeceu a Deus, as leis de Deus. Primeiro, por exemplo de obediência. Por sua obediência em cumprir, né, em ajudar, em contribuir aí com esse propósito. E assim, tornando o cumprimento das profecias que já haviam sido faladas a respeito de Jesus. E o ponto 2 aqui, né, o subtópico 2 do ponto 2 da nossa lição, a obediência substitui o medo. Por que a obediência substitui o medo? Porque olha quantas situações ocorridas aqui entre
José e Maria. Pense, ela ficou grávida sendo virgem, num contexto bíblico aqui de noivado tão sério, onde era levado de forma tão séria, ao ponto de você ter que ter uma tratativa como se fosse um divórcio, se você encerrasse um noivado. Então, ela ficou grávida sendo virgem, ela teve que lidar com essas fugas, né? Ela teve que aceitar toda essa mudança na vida dela. Imagina os hormônios, né, da mulher nesse momento. Então, José, ele foi obediente e todo o medo que eles poderiam sentir em relação a isso foi substituído por conta da obediência. Então, Deus deu o livramento a cada passo, a cada sim que José dava a Deus, ele tinha um livramento. E nós vemos aqui que Deus cuidou de todas as coisas para que esse plano fosse perfeito. E foi perfeito porque nós somos alcançados por esse plano perfeito até hoje, até a eternidade. Amém? E por fim, o terceiro ponto da nossa lição vai dizer assim, o subtópico 3 do ponto 3 vai dizer o papel sobrenatural na vida de José. Então, nós temos aqui 4 pontos a respeito do sim que José deu para Deus. O primeiro vai falar para não ter receio de receber Maria. Foi o primeiro medo que José teve. Ele não quis receber Maria, né? Mas também não ia inflamá-la, deixá-la mal falada, mas ele não quis receber porque ela já estava grávida, mostrando que ele a amava. E o anjo Gabriel chega ali e fala, não abandone Maria, fique com ela. Então esse foi o primeiro sim. Ele voltou atrás com a sua posição, talvez com seu orgulho como homem, e reconheceu que Maria estava grávida do Filho de Deus. Ficaria grávida do Filho de Deus. Na segunda vez, José deveria levar sua família para o Egito, que foi um momento da perseguição, né, onde Herodes o Grande estava nessa correria aí, né, querendo matar as crianças, né, a fim de alcançar Jesus, né, que seria o Messias. Então, ele ouve e foge. Então, ele estava sensível à voz de Deus, às coordenadas que Deus estava dando para ele, a fim de proteger Jesus. Na terceira vez, a orientação era para que ele voltasse para Israel. E ele ouve também esse chamado de Deus, ele ouve essa ordenança de Deus e obedece. E na quarta vez, para que ele fosse morar com Maria e Jesus na Galileia. Ou seja, nós vemos aqui que a cada orientação que era dada acerca, né, de Jesus, acerca do cuidado de Deus para com eles, era concedida. José obedecia. Então, vemos aqui em José um homem obediente, um homem de fé, um homem íntegro e um homem justo. Muitas vezes nós falamos, quem é José? Como eu disse no começo da aula, José é o pai de Jesus. Mas a Bíblia, ela faz menção de grandes preciosidades a respeito da vida de Jesus, coisas que nós podemos carregar até os dias de hoje. A fé, a sensibilidade na obediência. E é isso, galera. Então, a cada mudança, José garantia que sua obediência influenciaria o plano de salvação, preservando a vida de Jesus. Eu amei estudar um pouco mais sobre a história de José e um pouco mais da cultura judaica. Em relação ao noivado, tamanha seriedade que eles levavam, que nós como servos e servas de Deus possamos ser assim, levar o relacionamento a sério, o namoro, o noivado e até se dar o casamento. Amém? Eu separei 2 nomes de livros aqui, mas eu vou deixar nos comentários desse vídeo e quem quiser dá uma olhadinha lá, porque é 2 livros que falam acerca de manual de tempos e costumes judaicos com relação ao namoro cristão. Combinado? Deus abençoe. Eu vou fazer uma breve oração para voltarmos ao culto. Senhor, muito obrigado por esta aula. Obrigado por tua palavra, Senhor, que nos exorta e nos ensina. E obrigado porque aprendemos através da vida de José a ter fé, a ser obedientes, Senhor, e estarmos sensíveis à tua voz. Amém. Um grande beijo, galera. Bom domingo e até a próxima. Deus abençoe.